Boa noite, vamos começar o nosso encontro de hoje, né? Nós não tivemos ontem por motivos técnicos e algumas circunstâncias que não nos deixaram ter tempo para preparar e organizar a formação, de forma que a formação de hoje é a continuação da formação da segunda-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como estávamos dizendo, a formação de hoje é a continuação da formação de segunda-feira à noite. E na segunda-feira à noite nós começamos, segunda-feira da oitava da Páscoa, hoje quarta-feira da oitava da Páscoa, nós começamos a ver a primeira parte do catecismo, né? Que é a profissão de fé. E o catecismo muito bem dividido, como nós já apresentamos, e nós estamos vendo parte por parte, divisão por divisão e subdivisão por subdivisão. Então nós estamos na primeira parte, da profissão de fé. Dentro da primeira parte, no capítulo 1, o homem é capaz de Deus. E dentro deste capítulo 1 nós vimos a seção, o desejo de Deus. Nós vimos o parágrafo 27, o homem ser religioso, como nós vimos lá no parágrafo 27, que esse ser religioso do homem não é, como é que se diz, uma prerrogativa somente do cristianismo. O homem é naturalmente religioso. Praticamente todas as culturas, ela tem uma abertura, uma crença, ela acredita em uma divindade, né? Ela acredita que existe um ser supremo. O catecismo apenas observava que essa procura do Deus verdadeiro, do ser supremo, às vezes pode ser equivocada, pode ser aos nossos olhos de cristãos, pode ser uma procura equivocada, errada, porém é fundamental, essencial e verdadeiro que o homem é um ser religioso, no sentido que da palavra, o sentido da palavra religião, não no sentido da palavra religioso, no sentido de a pessoa de uma ordem religiosa, porque segue uma regra de vida, como a Nova Jerusalém tem as constituições, e a base das constituições é a regra de São Bento, e aí daí vem a palavra religioso, porque ele participa aquela pessoa, aquele irmão participa de uma ordem, como eu sou membro da Nova Jerusalém, então eu sou religioso. Não é nesse sentido que a gente usa no catecismo a palavra religioso. Aqui nesse caso o homem é um religioso no sentido de outra palavra latina, religare, religar. O homem, a gente diria hoje em termos modernos, conectar, se ligar, plugar, vamos dizer assim, se ligar à divindade, religar. Daí vem a palavra religião e aqui, por consequência, a palavra religioso, Se bem que nesse sentido também o homem também tem que sentir algumas regras, por exemplo, o próprio cristianismo tem os 10 mandamentos da lei de Deus,
A Igreja Católica tem os 5 mandamentos, tem um código de leis também, tem um catecismo, né, que de uma certa forma não deixa de ser normas, não é? Então, de religar nesse sentido. E essa presença, essa inclinação de procurar essa intuição natural posta por Deus no coração do homem, né? Explicamos aquela passagem de São Paulo apóstolo, né? Que chegando em Atenas, né? Ele procura para pregar uma brecha, né? Como entrar com a novidade da ressurreição do Senhor, né? E aí ele observa que na cidade existe altares para os vários deuses, e aí eles com medo, os atenienses com medo de faltar para com um deus, né? Porque os deuses antigos normalmente eram zangados, né? E castigadores, então eles com medo, melhor dizendo, eles construíram um altar e lá tinha escrito ao Deus desconhecido, para não correr o risco de esquecer algum Deus, e esse Deus ficar muito zangado e enviar castigos e essas coisas mais, né? Claro que isso não é a visão do Deus cristão, mas até as Escrituras dão testemunho disso, né? Se a gente considera um pouco Israel, né, que Deus e o povo de Israel, Deus e o homem, e mais precisamente na cultura de Israel, na psicologia de Israel, no modo de Israel ser, né? E Israel se revela ao povo de Israel. O povo de Israel tem assim um sentimento religioso profundo só porque conhece o Deus verdadeiro, muito diferente de todos os outros povos. Praticamente, aliás, não se tem notícia, não existe outro Deus, não existe outro povo da antiguidade, né, mais remota possível, até os dias de hoje, chegando até os dias de hoje, que tenha tido no passado, única e exclusivamente, a crença no único Deus, né? Israel faz questão, quem conhece as Escrituras sabe disso, de dizer que Deus é único, só existe um Deus, os outros que chamam deuses, nos Salmos a gente percebe isso, não são deuses, né? Pode chamar de qualquer outra coisa, espíritos, qualquer coisa, mas para Israel é o único, só existe um Deus e é aquele que se revelou a ele, né? A ele, o povo de Israel. Bom, nós vamos agora para, continuando, o homem que é capaz de Deus. Eu penso que nós comentamos já esse desejo de Deus do parágrafo 27, eu digo penso porque eu não fui rever a última formação, então penso que estou continuando de onde nós paramos. Se estiver repetindo alguma coisa, não há problema com isso, né? Então o homem é um ser religioso, e aí vamos aqui no parágrafo 27. Aliás, a bem da verdade, o parágrafo 29, que cita a Gaudium et Spes, né? Também nós já estudamos esse aqui. As motivações da pessoa não dar uma resposta adequada a Deus, né? Apesar de ter sido sentido chamado, né? Falava, mas esta união íntima e vital com Deus pode ser esquecida, ignorada e até rejeitada explicitamente pelo homem. Tais atitudes podem ter origem muito diversas: a revolta contra o mal do mundo, a ignorância ou a indiferença religiosas, as preocupações com as coisas do mundo e com as riquezas, o mau exemplo dos crentes, não é? Vemos até aquele exemplo de Gandhi, não é? O grande pacifista, não é?
que defendia a independência da Índia, da Inglaterra, nomeadamente um país cristão, mas ele pregava, olha, nós não vamos dar o troco na mesma moeda. Né? Ele era a favor de, com direito legítimo, né, de se defender, de procurar os meios de encontrar a paz, de se libertar da escravidão, mas nunca pela violência. Né? Quer dizer, uma atitude cristã numa pessoa que não era cristã. Né? E aí, contamos até aquela história, né? Que um padre ofereceu a ele, acho que um padre anglicano, ofereceu a ele o Evangelho, os Evangelhos, e ele leu e meditou o Novo Testamento, né? E achou muito bonito a doutrina, inclusive ele fez elogio à doutrina cristã, elogios, né? E aí, no dia de devolver, ou não sei, ou comentando, conversando com o padre, uma coisa assim, o padre perguntou ao Gandhi, se ele iria receber o batismo, já que ele tinha achado tão bela e tão atraente aquela doutrina, muito concordante com aquilo que ele vivia, né? Empolgava Gandhi aquelas passagens de Jesus: se alguém te dá um tapa na cara, né, dá o outro lado, né? Se alguém te obriga a caminhar um quilômetro, caminha com ele 2, né? Essas coisas assim, né? E aí Gandhi respondeu: não, realmente é belíssima, né? Isso aqui, é a minha intuição, vamos dizer, o que eu procuro. Aí o padre disse: mas quer dizer que você vai se tornar cristão, você vai pedir batismo? Não, não vou. E o padre: por quê? Porque ainda não vi os cristãos viverem essa realidade. Né? No dia que vocês começarem a viver, então um dos motivos que o catecismo apresenta, que algumas pessoas não creem em Deus, e isso é terrível, né? Por causa do contra-testemunho dos cristãos. E aqui me fez lembrar de outra coisa também. A Europa, que sempre foi tida um continente cristão, né? A França, abrindo parênteses, não tem como, né? A França, nesses dias que resolveu a imagem e semelhança da OMS, né, permitir o aborto até 9 meses dentro de casa, para se defender do coronavírus, imagine. Né? Então a França e toda a Europa, a França foi chamada a filha mais velha da igreja, né? Porque foi um dos primeiros lugares onde o cristianismo nascente cresceu e se tornou muito arraigado, né? E hoje em dia a Europa, né, renegou suas raízes. No ano 2000, por exemplo, João Paulo II fez uma visita ao Parlamento Europeu e fez uma crítica severíssima ao Parlamento Europeu, porque queriam construir a história da Europa sem citar o cristianismo, que é simplesmente impossível. Todos os países da Europa são o que são, sejam eles protestantes ou católicos, todos os países da Europa são porque o cristianismo chegou lá, e em particular o cristianismo católico. E mais particularmente ainda, o catolicismo beneditino. Né? Quase todas as cidades da Europa cresceram ao redor de um mosteiro beneditino. E, né, também faz lembrar que um dos motivos dessa degradação cristã são, se nós analisarmos, no último século que passou, houveram 2 grandes guerras mundiais. Essas 2 grandes guerras mundiais, elas não apareceram em países pagãos. Será que já observamos isso? As 2 grandes guerras mundiais apareceram em países nomeadamente cristãos, tanto a primeira como a segunda. E a ameaça que de vez em quando paira sobre a humanidade de terceira guerra mundial, seja de que jeito for, com armas ou nucleares ou com epidemias ou com o que for, né, vez por outra também vem de países nomeadamente cristãos. Aqui está dito, né?
o mau exemplo dos crentes, as correntes de pensamento hostis à religião. Então, o mau exemplo dos cristãos, dos crentes, daqueles que creem, é motivo de desedificar os outros, ou de perturbar a fé dos outros, ou não ajudar os outros a crerem. Isso é muito sério. Nós, como cristãos, deveríamos pensar muito seriamente nisso. E, finalmente, essa atitude do homem pecador, que por medo se esconde diante de Deus e foge diante do seu chamado, né? Tem gente que tem medo de Deus. É preciso evangelizar. Evangelizar é preciso, né? Como vai dizer Padre Manzotti, nosso querido Padre Manzotti. O parágrafo 30 faz uma citação do Salmo 105, né? O versículo 3. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Se o homem pode esquecer ou rejeitar a Deus, este de sua parte, Deus nosso Senhor, né, não cessa de chamar todo homem a procurá-lo, para que viva e encontre a felicidade. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também o testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. É uma citação indireta, não é? Lá do livro do Deuteronômio, né? Ouve, Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Bom, o que é um homem de coração reto? Que aqui está dito, mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade. No hino de louvor, né? E também no Evangelho, né, de onde é tirado esse hino de louvor, né? Glória a Deus nas alturas, que os anjos cantam na noite de Natal, né? E paz na terra aos homens por ele amados, ou homem de boa vontade, né? Uma tradução ou outra. Durante muito tempo se perguntou o que é uma pessoa de boa vontade, né? Os missionários, quando eles chegam num país de missão, por exemplo, os jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, e todas as outras ordens religiosas como missionários, os franciscanos no México, por exemplo, né? Ou qualquer parte, qualquer lugar do mundo onde os missionários chegam, eles, quando chegam numa cultura pagã, eles observam o pensamento, o modo de ser daquela gente, daquele povo pagão, né? Procuram construir amizades e tudo mais. E nessa construção de amizade, de aproximação, eles vão procurando, como é que se diz, corações que provavelmente é uma terra boa para a semente do Evangelho. Então, existem pessoas que naturalmente são mais abertas à pregação do Evangelho. Não que o Evangelho não seja para todos, mas é claro, se eu quero evangelizar um terreno hostil, uma situação, um lugar que provavelmente vamos encontrar oposição e oposição cerrada, é claro que eu tenho que procurar pelo lugar mais fácil. Nem todos têm a sorte que São Patrício teve, né? Diz que São Patrício, quando foi evangelizar a Irlanda, aonde ele tinha sido escravo no primeiro momento, né? São Patrício lá no século IV, né? IV, V, né? E foi levado para a Irlanda como escravo, depois ele fugiu, voltou lá para a Inglaterra, o país de Gales, que nós chamamos de Inglaterra agora, né? O Reino Unido. E lá ele conheceu o cristianismo, se converteu, mudou de vida, e aí ele quis voltar, porque ele fez a experiência de Cristo, né? Como falávamos outro dia. Ele ficou com pena daqueles seus escravizadores, né? Mas os irlandeses, apesar de serem escravizadores, é claro, e Patrício tinha convivido com eles, né? Então conhecia bem a cultura daquele povo, e a Irlanda e o país
o Reino Unido, né, que na época não se chamava Irlanda, nem país, nem Reino Unido, né, muito menos Reino Unido, são bem próximos, né? Só atravessar o mar da Irlanda você chega à Irlanda, não é? E que não é um mar, né? Apenas um pedaço de mar que separa a ilha do Reino Unido com a ilha que é a Irlanda, não é? Que se chama Europa não continental, né? Que está fora, desligado do continente. Bom, e Patrício voltou para lá. E por que ele voltou? Um dos motivos que Patrício voltou é porque ele percebeu que aquele povo, apesar de terem escravizado a ele, tinha um coração sensível ao Evangelho. E uma das evangelizações mais fáceis, sim, é claro que Patrício teve oposição, é claro que Patrício teve dificuldades, mas uma das evangelizações mais rápidas e fáceis, assim, em termos gerais, foi exatamente a Irlanda, né? O cristianismo, no final da vida de São Patrício, praticamente toda a Irlanda estava evangelizada, não é? E impressionante como a Irlanda foi evangelizada, porque Patrício exatamente percebeu. Os jesuítas, quando chegavam aqui no Brasil, São José de Anchieta, Nóbrega, todos os seus companheiros, eles procuravam as tribos que fossem mais sensíveis, né? Eles tinham uma acuidade assim impressionante, uma fina psicologia, vamos dizer assim, intuitiva, para perceber esses homens de boa vontade. Claro, com a intenção de, a partir dos homens de boa vontade, chegar também aos não de boa vontade, os de má vontade, né? Os ruins, assim, né? mais endurecidos no mal, vamos dizer assim. Mas esta busca exige do homem todo o esforço de sua inteligência, a retidão de sua vontade, um coração reto e também um testemunho dos outros que o ensinam a procurar a Deus. Olha, se existe uma coisa triste que não vai para frente, pode acontecer, porque Deus pode tirar água até de pedra, né? Mas normalmente não vai bem assim para frente, né? É uma evangelização sem testemunho, né? E às vezes nós não estamos evangelizando. Às vezes nós estamos dentro de nossas igrejas, e agora nem igreja nós temos, mas às vezes estamos dentro de nossa igreja e nós chamamos de evangelização, muitas vezes, chamar para a igreja quem já está dentro da igreja. Quem está dentro da igreja deve se cuidar para perseverar no bem, como se diz. Não é? Agora, evangelização é levar o evangelho a quem de fato não conhece o evangelho. Não é? Aqui na nossa paróquia nós temos uma dificuldade muito grande de evangelização na zona rural. Tem gente que nem sabe e nem quer saber que a paróquia tem uma dimensão rural imensa e não está nem aí. Não é? Isso não é problema meu. Né? Quando a paróquia, e é estranho porque os padres vão celebrar na zona rural, porque que dão tanta atenção à zona rural, né? Quando que o Evangelho é para todos, especialmente para os mais abandonados, não só materialmente, muito mais espiritualmente, né? Porque enquanto, por exemplo, aqui na Matriz, nós temos missa todos os dias, quando queremos, todo mundo, graças a Deus, tem possibilidade de ir à missa quando quer, quando não quer. Agora, por causa dessa situação, obviamente, mas em tempos normais se tem. Na zona rural se tem essa oportunidade, né? Nas comunidades tem missa 2 vezes por mês, né? A evangelização tem que ficar chamando a um, aqui ali, para ajudar na catequese, para ajudar nos ministros da Eucaristia, para ajudar nisso, para ajudar naquilo. E aí depois faz uma citação de Santo Agostinho, né? Vós sois grande, Senhor, e altamente digno de louvor, grande é o vosso poder e a vossa sabedoria não tem medida. E o homem, pequena parcela de vossa criação, pretende louvar-vos, precisamente o homem que, revestido de sua condição mortal, traz em si o testemunho de seu pecado e de que resistis aos soberbos.
A despeito de tudo, o homem, pequena parcela de vossa criação, quer louvar-vos. Vós mesmo o incitais a isto, fazendo com que ele encontre suas delícias no vosso louvor, porque nos fizestes para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Santo Agostinho, a citação de uma obra de Santo Agostinho famosa, chamada As Confissões de Santo Agostinho. Ainda posso me lembrar na minha adolescência, no final da adolescência, aí por volta dos 16, 17 anos, quando eu li pela primeira vez as Confissões de Santo Agostinho. Eu tinha uma tia-avó e ela tinha muitos livros mesmo, e eu tinha o vício da linguagem, da leitura, vamos dizer assim, e da linguagem também, porque falava muito, como sempre, E aí, então, de vez em quando, ele estava pedindo um livro emprestado à minha avó, à minha tia-avó, e aí eu ia buscar, ia deixar, e aí ela só me emprestava um ou dois de cada vez, com medo de perder os livros também, e assim, Mas ela tinha tudo, de Santo Agostinho, estudo das Sagradas Escrituras, Santa Catarina de Sena, de tudo quanto é de santo, da vida espiritual, os maiores autores místicos e tudo mais. Uma verdadeira, literalmente uma biblioteca espiritual, do estudo bíblico à vida espiritual dos grandes santos da igreja e tudo mais. Bom, aí nós passamos para a segunda parte, as vias de acesso ao conhecimento de Deus. O catecismo começa apresentando as vias do conhecimento de acesso a Deus, as vias naturais. Existem as vias naturais, eu não quero antecipar, a tentação aqui é antecipar, mas e as sobrenaturais, As sobrenaturais estão no campo da fé, que Deus se revela. O catecismo vai falar das vias naturais, por enquanto, As vias de acesso ao conhecimento de Deus. O parágrafo 31 e 32. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e a amar a Deus, o homem que procura a Deus descobre certas vias. A palavra via em latim, quer dizer caminho, Viaduto, viagem, tudo são palavras que... Desviado, quer dizer fora do caminho, desencontrado, perdido. O homem que procura a Deus descobre certas vias, quer dizer, certos caminhos para encontrar a Deus. Para aceder ao conhecimento de Deus, chamamos-las também de provas da existência de Deus. Aqui está cheirando a um determinado santo lá, que muita gente gosta de estudá-lo, Ao conhecimento de Deus, chamamos-las também de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar à verdadeira certeza. As provas da existência de Deus, eu ia dizer no nome do santo, que eu estou esperando que apareça aqui, não são provas no sentido científicos que nós entendemos, porque uma prova científica ela tem que ser palpável, assim, como é que se diz? Experimental, esqueci a palavra que a gente disse. Tem que ser experimental, como se experimenta em laboratório. Olha, claro, essas provas aqui do conhecimento de Deus, eu posso chegar à dedução clara que existe um ser supremo, mas eu não posso provar como esta mesa, como existe essa mesa, Então, nesse sentido. Então, lendo de novo,
Chamamos-las também de provas da existência de Deus, não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitam chegar a verdadeiras certezas. Uma vez, por exemplo, só para exemplificar o que o catecismo está dizendo, né, e o que significa as provas da existência de Deus. Uma vez eu estava conversando com um rapaz que estava numa crise de fé, né? O menino tinha 17 ou 18 anos, eu acho. Isso há muito tempo atrás, há mais de 20 anos, eu acho. E eu estava sentado assim com ele, conversando num jardim da escola onde ele estudava, né? E era noite, né? Assim, muito clara, e as árvores mexendo por causa do vento. E eu disse a ele: olha para o vento, olha para as plantas, essas coisas aí que existem, que têm vida, como foi que apareceram do nada? Não é? E ele olhou assim: você acha que a lua pode aparecer assim, essa coisa tão bela aí que está aí fora, brilhando desse jeito? É apenas fruto do acaso, da consciência, né? A mesma coisa de Ariano Suassuna, né? Quando ele dá aquela famosa palestra lá em Recife, né? Lá na Universidade Federal, né? E ele fazendo uma crítica, né? Aqueles que não acreditavam, uma crítica indireta, mas uma crítica indireta direta, né? Aí falando daquela tese dos quarks-servados, né? E aí um bocado de moléculas se juntaram ao acaso, né? Aí de repente as moléculas disseram: não, agora a vida está muito monótona, nós vamos inventar outra coisa aqui. Aí foram se juntando, aí deu nisso, né? Estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Acabei de falar, né? O que a Ariano Suassuna falou e aquilo que eu falava para o rapaz lá, né? O mundo, a partir do movimento e do devir, da contingência, da ordem e da beleza do mundo, pode-se conhecer a Deus como origem e fim do universo. No parágrafo 32 fala isso, né? E aqui tem uma citação de novo de Santo Agostinho, comentando o livro da Sabedoria. São Paulo afirma a respeito dos pagãos: o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade. Tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas. Romanos 1, 19 a 20. E também você pode conferir Atos 14, 15, 17. E Santo Agostinho interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar, que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas essas realidades, todas elas te respondem: olha-nos como somos belas. Sua beleza é um hino de louvor, uma confissão, confessio. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez senão o belo, o pulcher, pronuncia pulcher, não sujeito à mudança, né? O agathos, né? É uma situação de Santo Agostinho. Mais tarde, né, adiantando um pouco, né, São Tomás de Aquino, que era um agostinólogo, mas que ele enriquece ainda mais a reflexão de Santo Agostinho, né, e fundador da escolástica praticamente, né, e vai criar as vias, né, deduzir as vias, perceber as vias do conhecimento de Deus. Era de São Tomás de Aquino que eu estava falando há pouco, né?
O homem com sua abertura à verdade e à beleza, escute isso. Você acabou de ouvir sobre o homem de boa vontade. O homem de boa vontade é aquele que é aberto à verdade e à beleza, né? Beleza aqui entendido no sentido que a pessoa tem sensibilidade ao redor da criação. Uma pessoa que permanece fria diante da criação, ela tem um coração fechado, né? E a verdade no sentido, não é a verdade só no sentido de não dizer mentiras, né? Mas a verdade, aquilo que está por trás disto, não é? É como a verdade aqui no sentido de entender. Eu vejo uma noite de lua cheia, clara, belíssima, aquela lua esplêndida. Então eu fico procurando qual é a verdade que está por trás disso. Que significado tem essa beleza toda? E esses pontinhos brilhando no céu, né? O homem antigo, quando podia contemplar as estrelas, hoje a gente quase não pode contemplar por causa das luzes da cidade, né? E é impossível que isso esteja aí puramente por coincidência. Como essas coisas apareceram aí? Ou esses animais que vivem dentro da água, dentro da água, ou esses outros animais que vivem fora, nós que somos capazes de raciocinar, pensar, tudo isso é coincidência. O que é que está por trás disso? Quem é o autor disso, né? O autor disso é a verdade. Quando as Sagradas Escrituras falam a verdade, ou a liturgia também, o catecismo também está falando de Deus, Nosso Senhor, né? O autor, né? Digo isso como adiantamento, porque isso aqui, o iniciamento o início do catecismo foi colocado como para quem está começando a crer. Então coloca nesses termos antropológicos e filosóficos. Mas claro que nós sabemos a verdade por excelência e a beleza também por excelência, né? É Deus, né? Adonai, né? O Deus de toda a beleza, né? Já Israel colocava assim. Você já reparou que, por exemplo, na liturgia, no culto divino, não é? Tudo tende para o belo, né? Normalmente as pessoas reclamam que os padres são muito exigentes porque querem as coisas, especialmente litúrgicas, muito organizadas ou bem organizadas, não é? Não é somente porque os padres são exigentes, né? Também, né? Dependendo do padre, mas antes de tudo por causa dessa dimensão da beleza de Deus, né? A arte você também já observou que ao longo da história a arte, a beleza da arte, seja em vários aspectos, a beleza da cor dos paramentos, a maneira como os paramentos são feitos, os vasos sagrados, o canto, né, a música, não é? A maneira como a arte sempre foi colocada a serviço de Deus, porque a arte tenta traduzir essa beleza essencial que seduz o coração do homem, a verdade por excelência, né? O homem, com sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, né, mores, né, bons costumes, o reto uso, né, com sua liberdade, a voz de sua consciência, né, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Uma pessoa, mesmo pagã, que não tenha tido conhecimento do Evangelho, se ela é uma pessoa de boa vontade, né? Vou usar aquele termo que o Evangelho usa, se ela é uma pessoa que cresceu normalmente, né? Ela faz essas interrogações dentro de si, né? Haverá alguém por trás disto? O que significa isso? Por que existe o mal no mundo? Por que existe tanta beleza também? Por que isso? Por que aquilo? Por que a gente tem essa sede de procurar alguma coisa além, né? Você já reparou também que
normalmente, não é que a, a religião seja coisa de velho, né? E quanto mais jovem, melhor, né? E os jovens devem ser alcançados pela evangelização. Mas normalmente, muitas vezes acontece, em muitos casos, ou talvez na maioria dos casos, que as pessoas na sua juventude, né? Às vezes na infância teve uma infância muito católica, muito cristã, seja qual, mesmo fora, sendo de outra denominação. Quando chega na adolescência, né? O pescoço começa a engrossar, o nariz começa a empinar, quer ser muito independente. Muitos pais, muitas vezes, vêm conversar com a gente e dizem: ah, meu filho era coroinha, meu filho era da igreja, meu filho era do grupo de jovem, e agora não quer nem saber, depois que entrou nessa universidade, não quer mais saber de igreja, não sei o que, não sei o que. Eu digo: calma, minha senhora. Depois dos 30, ou mais tardar, depois dos 40, ele volta. E é mesmo, pai, como é que o senhor sabe disso? Espera aí que ele volta. Se realmente ele foi evangelizado quando criança, mesmo que ele se rebele agora, depois dos 30, dos 40, ele começa, pelo menos, a criar juízo, se não voltar de todo. Por quê? Porque depois dos 30, dos 40, a gente começa a perceber que está envelhecendo. E aí, não é? A gente começa a se questionar. O que é que eu vou encontrar do outro lado, né? Agora todo mundo está com medo de morrer. Não é? Porque um dos motivos do medo da morte é querer saber o que tem do outro lado. Não é? A gente sempre tem a tentação contra a fé, que deve ser superada, né? Mas o próprio Cristo teve medo de morrer também. Não é? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Não é? Suou sangue. Não é? Por causa da agonia. Foi uma agonia mesmo. Não é? Verdadeiramente uma agonia. É natural do ser humano ter medo da morte, até certo ponto. E um dos questionamentos é o que há do outro lado. Então, se não foi a Deus por amor, desde a juventude, irá, pelo menos isso, né? E tomara que aprenda a amar a Deus verdadeiramente, né? O homem se interroga sobre a existência de Deus. Isso, sobretudo quando ele vai ficando mais velho, né? Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Ele percebe que tem um coração, né? Que não é um coração físico que estou falando. Como somente de eternidade. Como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível, a só matéria. Então o homem começa a perceber, mesmo aqueles, não é? E aqueles que não conseguiram fazer essa percepção, né? Tem alguns filósofos da morte de Deus, né? Hoje em dia se diz, se vê de um modo diferente, que era Deus que tenha sido isso, né? Que os filósofos que pregaram a morte de Deus, né? Eles estavam, na verdade, não era contestando a existência de Deus em si, mas o tipo de Deus que ele foi apresentado, né? Novamente a questão do contra-testemunho, né? Então eles se sentiam questionados, e queira Deus que tenha sido isso, né? Porque aí melhora o lado deles, né? Porque não crer é pecado grave, lógico, né? É um fechamento a Deus, a graça, né? É o pecado por excelência até. Então eles estavam questionando, na verdade, como se eles estivessem dizendo à sociedade, através do seu questionamento da existência de Deus: se o Deus de vocês é esse aí que vocês me apresentam, com essas injustiças, acabei de citar as duas grandes guerras mundiais que começaram em países nomeadamente cristãos, né? Então, se o Deus é esse que não transforma a vida de vocês, então eu prefiro não acreditar. E é muito sério esse questionamento. E Deus queira que tenha sido isso mesmo, né? Mas quando a pessoa normalmente, e esses filósofos de Deus, um deles, né? Quando ele percebeu, ele passou a vida toda pregando que Deus não existia, né? Claro, olha, se você já tem medo da morte, é natural ter medo da morte, mesmo sendo um homem de fé. Eu acabei de dizer, Jesus rezou no Getsemane pedindo que a sua hora fosse, até que enfim ele, né, se submete à vontade de Deus. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua, né? Ele viu que não tinha para onde correr, tinha que enfrentar a morte.
Se o Filho de Deus passa por essa agonia, imagine nós se não tivermos fé. Passamos a vida toda dizendo que Deus não existe. É claro, à medida que vou me aproximando do fim, a agonia vai ser grande, não é? Vai ser terrível. E um deles ficou realmente louco mesmo que pedra, como se diz. Né? Porque, claro, passou a vida toda dizendo que Deus não existe. Que consolo uma pessoa pode encontrar na hora da morte, se passou a vida toda dizendo que Deus não existe. Né? Claro, aqui não fazemos nenhum julgamento de valor, porque só Deus o coração de cada um, e só Deus pode medir até que ponto realmente existe ateísmo no coração deles. Né? Hoje, como eu disse, na filosofia moderna se questiona e se faz uma nova reflexão, uma revisão, né, de que exatamente o que eles estavam querendo dizer. Né? Na verdade, para alguns eles estavam querendo questionar o tipo de fé que lhes era apresentado. Né? Porque não basta só apresentar a fé, é preciso que eu apresente a fé com testemunho. E aí um esforço pela oração, pela penitência, pela conversão de vida. Sua alma não pode ter origem senão em Deus. A pessoa começa a perceber, né? Aqui está falando dos momentos finais da pessoa, a pessoa vai percebendo que ele não nasceu do nada, né? Que existe uma dimensão de vida dentro de si e que só pode ter tido origem em Deus. Depois, no parágrafo 34, né? Nós vamos ler, melhor dizendo, né? O homem, o mundo atestam que não são por si só. Eles não existem por si só. Então o homem vai percebendo isso. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem o seu fim último, um autor imóvel de São Tomás, né? Mas que participam do ser em si, do ser com S maiúsculo, né? Que é sem origem e sem fim. Deus nunca teve começo, nunca teve fim. Não é difícil quando nossas crianças perguntam, mas quem é a mamãe do céu? Quando foi que Deus começou a existir? Né? É uma realidade, mas que se tornou uma piada. Né? Isso foi na minha turma de teologia. Nós tínhamos um professor de teologia muito inteligente, mas muito engraçado também, Padre Evaristo, que ainda hoje, se não me engano, dá aula de teologia lá em Fortaleza, e ele estava tentando colocar os conceitos de eternidade para a turma, né? A partir de Santo Agostinho. Ele é um agostinólogo, Padre Evaristo, né? Um grande intelectual. E aí, Santo Agostinho, quem já leu Santo Agostinho, especialmente as confissões, né, ele coloca: em Deus não existe nem ontem nem amanhã, é um eterno presente, uma sucessão de atos. Isso é eternidade. Não é? Deus permanece eterno. Né? O homem é sempre eterno, não é exatamente eterno. Quer dizer, sempre eterno que teve começo e nunca mais terá fim. Todos os outros seres da criação, eles são sempre eternos. Os anjos são sempre eternos, a Virgem Santíssima é sempre eterna, tudo é sempre eterno. Só existe um único que é eterno, é Deus. O que significa eterno? Que nunca começou a existir e nunca vai terminar de existir. Deus simplesmente existe, no eterno presente. Em Deus não há limite de tempo nem de espaço, porque não existe a limitação do tempo que nós temos. Ontem ou amanhã, é o eterno presente. Ele tem sucessão de atos, né? Aí o professor tentava explicar isso na sala de aula, e claro, não é todo mundo que tem a mesma facilidade, né? Aí o professor explicou uma vez, aí o Padre Evaristo, aí o menino lá, o rapaz lá perguntou, aí o Padre Evaristo respirou fundo, aí explicou de novo, né? E aí assim, Santo Agostinho diz, coloca, intui que Deus é eterno e presente. Mas professor, não estou entendendo. Aí o professor explicou de novo: olha, a eternidade é assim, você não pode conceber a eternidade como ontem, hoje, amanhã, né? Por exemplo,
se uma pessoa cai, vai para o céu, né? Ela está no eterno presente em Deus, feliz para sempre, mas esse feliz para sempre não é sucessão de dias, é um eterno, é um estar em Deus, eternamente, uma felicidade sem fim. Assim como o inferno também, né? Vai passar 300 anos no inferno, isso não existe, porque não está tempo no inferno, assim como não há tempo no céu também. São dimensões totalmente diferentes da nossa. Aí o professor explicava de novo, né? Aí finalmente, depois da terceira ou quarta explicação, o aluno não conseguia entender, aí ele se saiu com essa, o aluno, né? Assim, mas professor, eu quero saber o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. Ora, se Deus é um eterno presente, então não tem antes de criar o mundo, né? Tem para nós, que vivemos a dimensão do tempo. Em Deus não existe. Mas professor, eu quero saber o que é que Deus estava fazendo. Se ele é eternidade, ele passou muito tempo esperando para criar o mundo, não é? Aí o professor respirando fundo, viu que o aluno ia entender isso assim: eu vou lhe dizer o que é que Deus estava fazendo antes de criar o mundo. E professor, vou lhe dizer agora. Ele estava preparando o inferno para esses ignorantes que não conseguem entender a eternidade. Aí toda a turma, claro, caiu na gargalhada, né? O pobre do aluno lá ficou assim meio sem jeito, né? Mas um belo dia, finalmente, ele conseguiu entender o que significava eternidade. Claro que muitos também devem estar se perguntando agora, é um conceito de eternidade, não é um conceito fácil de se assimilar, não é? É preciso uma base filosófica e teológica para entender. E até de outras dimensões também da ciência humana, não é? Por exemplo, o inconsciente, entrando no terreno da psicologia, o inconsciente humano, ele não tem essa dimensão. Por isso é que nós temos traumas, né? Um trauma que a gente viveu quando tinha 5 anos de idade, pode estar me ferindo agora, não é? Porque o inconsciente ele simplesmente ficou marcado, não é? E ele vive esta realidade como se fosse agora. Alguém tem medo de escuro, por exemplo, porque era castigado e colocado num quarto escuro, não é? Às vezes a pessoa consegue perceber por quê, não é? Aí já ajuda muito a superar o trauma, né? Mas quando ela não, sobretudo quando ela não se lembra, exatamente porque o inconsciente tem essa dimensão de eternidade, né? Isso é colocado por Deus no nosso coração. Eu estava a ler. O mundo e o homem atestam que não tem em si mesmo nem seu princípio primeiro, nem o seu fim último, mas que participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por estas diversas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, e que todos chamam Deus. Então ele vai deduzindo, né? Aí aqui a citação claríssima agora de São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, números 1, 2 e 3. Né? A Suma Teológica, né? Eu tinha um amigo na adolescência que foi pedir a um padre também muito inteligente, dessa vez em Teresina, na nossa adolescência tínhamos uns 17 ou 18 anos, um grande amigo meu, e ele foi pedir assim a Suma Teológica emprestada ao padre Raimundo José, que era professor de filosofia, teologia, e latim, grego, tudo no mundo, lá no seminário, lá em Teresina. E ele pensava que a Suma Teológica era um livro, assim como esse, né? Aí, sim, meu filho, mas por qual livro você quer que nós falemos? Qual livro? Sim, porque são 8 volumes em latim. Sim, 8 volumes assim, né? Ah, tá certo, né? Pensava que era um livro assim, de se ler, né? As faculdades, aí capítulo 35, parágrafo 35, né, nós vimos aqui o reconhecer a Deus, né?
as faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher essa revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e o ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Que tem várias coisas a serem consideradas. Primeiro, que o homem pode chegar sim a considerar que Deus existe por vias naturais, né? Fide et ratio, até uma carta encíclica do Papa João Paulo II, né? A fé e a razão. Ele imagina uma ave que tem uma asa é a razão, a outra asa é a fé, e tem que se voar com as duas, né? Equilibradamente, né? Então, o homem sim pode chegar à concepção de Deus, a admitir que Deus existe por vias naturais, né? Depois a gente vai ver essas vias naturais em São Tomás de Aquino. Porém, ele precisa dar um salto qualitativo. A partir daí, ele precisa, para chegar na intimidade, uma coisa é você admitir que Deus existe. Para ele chegar na intimidade de relacionamento, de amizade, de amor, ele precisa fazer a experiência da fé. Se ele não fizer essa experiência da fé, então fica só na razão, admite que Deus existe, mas aí ele vai cometer equívocos, como começamos essa sessão falando sobre isso. Que em todos os povos existe essa dimensão, o homem chega à conclusão que Deus existe, mas ele não chega à intimidade de Deus porque não tem um dom da fé cristã. Mas para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem. Deus se revela, ele tira o véu sobre si. E aquilo que a gente não entende de Deus, é importante dizer isso, porque Deus não pode ser compreendido totalmente. Se fosse assim, não seria Deus. Mas aquilo que é importante para a nossa salvação, ele se revelou. Mas por que Deus não se revela plenamente? É porque ele quer esconder alguma coisa de nós? Não. É porque nossa mente é incapaz de assambarcar o mistério plenamente. Nem os anjos, na sua mais alta hierarquia, nem a Santíssima Virgem, ninguém no universo pode conhecer a Deus total e plenamente. Quando nós chegarmos no céu, isso é a dimensão do céu interessante, nós vamos continuar conhecendo a Deus, nos satisfazendo de Deus, sem nunca, é como que beber água quando se está com sede, sente aquele prazer de matar a sede, sem nunca enjoar, sem nunca se fastiar de beber esta água. Cada vez que bebo esta água, mais me preencho, mais me encho e mais tenho água para beber, eternamente. O inferno, né, que não tem como não falar, é exatamente o contrário, né? Eu não posso, por culpa própria, beber esta água que me satisfaz a sede e ao mesmo tempo que me leva a beber mais, né? Que é sem origem e sem fim. Assim, por estas diversas vias, o homem pode aceder ao conhecimento da existência de uma realidade. Aliás, desculpe, me estava lendo aqui. Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Contudo, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. Então, se pode ajudar a pessoa, né, a ter fé, mostrando as vias do conhecimento de Deus. Porém, tem que se levar à experiência da fé. Amanhã nós vamos ver a parte terceira e a parte 4 desse primeiro capítulo, né? Depois as etapas da revelação, depois o resumo, e depois entramos no capítulo 2 e suas partes específicas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.